Opa! Salve São Paulino, São Paulinas, Diel falando aqui, São Paulino de coração. E o papo é São Paulo, hein? Hoje, jogo contra o Bragantino às 16 horas no Morumbis. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é um jogo dificílimo, um jogo ainda mais difícil do que foi com o Santos. O Bragantino nos últimos anos ele vem tendo vantagens em cima do São Paulo, desde que virou SAF foram 12 jogos, o São Paulo perdeu 6 desses 12, ganhou 3, empatou 3. O Bragantino se reforçou esse ano, inclusive vamos jogar contra duas crias nossas de Cotia, né? Natan e Elinho. Contra o Elinho nós já jogamos algumas vezes, inclusive nos últimos confrontos, acho que São Paulo até, nos últimos 5 confrontos, se eu não me engano, né? São Paulo até leva uma vantagem aí, são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Mas o Bragantino é um time dificílimo. Para mim é mais difícil ainda do que Corinthians e Santos, que nós enfrentamos recentemente. Depois do Palmeiras é o adversário que vem dando mais trabalho pra gente, né? Não só pra gente, mas pra todo mundo. Um time que no ano passado, no fim do campeonato, estava brigando pelo título brasileiro. Depois deixou escapar um pouquinho, mas um time que está numa crescente. E o São Paulo com vários desfalques aí. Jogo dificílimo, mas que nós temos que ganhar, né? Viemos de 2 derrotas consecutivas. Perdemos para a Ponte fora de casa com o time titular. Perdemos para o Santos em casa com o time titular. Claro, alguns desfalques aconteceram, né? Os 3 laterais direitos nossos estão lesionados. Moreira provavelmente só para a semana que vem. Acredito que o Igor Vinícius também, mais 1 ou 2 semanas, ele deva estar à disposição do Carpini. O Rafinha eu acho que demora um pouco mais. Apesar de ter jogado só, se eu não me engano, 2 jogos o Rafinha, né? Teve uma lesão muscular um pouco mais séria aí. E é isso, gente. A escalação hoje do São Paulo provavelmente vai entrar com o mesmo time que entrou contra o Santos. Se o Carpini optar por entrar com o Juan, eu preferiria que ele fizesse o Juan sair da área. Por quê? Para deixar o Caleri lá, né? No jogo contra o Santos eu senti muita falta do Caleri tendo presença de área. O Caleri estava saindo muito para buscar o jogo, para brigar fora da área, e o Juan ficou mais centralizado. Eu achei que isso aí fez o São Paulo perder um pouco a referência de um atacante lá. E o Caleri causa preocupação em toda a zaga, né? Não tem jeito. O homem briga, o homem faz gol, dá carrinho, não para um minuto. Eu acho que ele tem que ser um homem para ficar mais perto mesmo do gol. E o Juan sair para dar os botes ali, para fazer uma parede fora da área. Tomara que o Galopo e o Luciano entrem no jogo, né? O jogo contra o Santos achei que eles não foram bem, mas eles têm qualidade, né? Já mostraram, o Luciano sempre com muita disposição, sempre jogando bem. E esse último jogo contra o Santos achei ele meio sonolento, não entendi bem, e o Galopo errou tudo que tentou. Mas eles sabem jogar bola, né? Não estão no São Paulo à toa. Por outro lado, eu também vi na Gazeta Esportiva uma escalação no qual o Caleri faria um trio de ataque com Ferreirinha e Eric, podendo sair o Galopo e o Juan. Eu, para ser sincero, prefiro essa escalação com o Ferreirinha e com o Eric. Depois que eles entraram no jogo contra o Santos, mudaram o jogo, né? O São Paulo criou muito pelos extremos, né? São 2 extremos que gostam do 1 contra 1, que cortam para o meio para finalizar ou para tentar um cruzamento. 2 jogadores rápidos. E eu acho que num jogo desse contra um Bragantino que também gosta da posse de bola, esses jogadores de velocidade que dão essa profundidade, eles são essenciais. O Galopo não é esse tipo de jogador, o Luciano também não. O Juan, ele corre, ele também é bem rápido, só que ele não é um jogador de lado, né? Mas o Carpini provavelmente não vai entrar com o Ferreirinha e com o Eric, embora alguns sites de notícias aí que noticiam São Paulo estão falando que pode ser que entre com Ferreirinha e Eric. O que vocês acham? Como é que vocês entrariam para esse jogo? Eu, particularmente, entraria com Ferreirinha e com Eric. Só para lembrar, tá, gente? O jogo é às 6 horas, às 18 horas no Morumbis,
transmissão da TNT e da HBO Max. São canais pagos aí, né? Não vai ter transmissão gratuita, né? Hoje. Porém, nós vamos assistir do jeito que der. vamos ver o que vai dar aí. O São Paulo vem de 2 derrotas, né? Precisa dessa vitória. E vamos para cima. Time para ganhar tem. O Bragantino é um bom time, um time que vem crescendo, que vai se estabelecer como um candidato aos títulos que disputar, mas o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, né, gente? Atual campeão da Supercopa do Brasil, um time que vem demonstrado muita segurança, um time bem montado, um treinador que é jovem, que chegou agora, mas que também vem mantendo ali o que o Dorival vinha fazendo, né? Na minha opinião, os maiores sucessos do Carpini no São Paulo até agora foi não mexer no que estava dando certo. Tomara que ele não faça isso. Contra o Santos, eu acho que ele deu uma mexidinha, uma inventadinha, quando ele tirou o Caleri de dentro da área para centralizar mais o Juan. E o Caleri saindo para buscar muita bola. Eu não gostei muito. Eu acho que o São Paulo perdeu uma referência ali. Ainda mais tendo o Galopo e o Luciano, que não são jogadores de lado de campo. O Bobadilha fazendo aquela lateral ali, não conseguia subir muito, nem deve mesmo, porque não tem o macete de ir e voltar toda hora, né? Jogador de meio de campo, está improvisado na lateral. E ali eu acho que ele mexeu um pouco. Do mais, se ele não mexer tanto assim, e colocar as peças que já estão encaixadas, eu acho que o São Paulo tem tudo para sair com uma vitória hoje. A vitória é importantíssima, o São Paulo não está classificado ainda, não está nem perto disso. O grupo do São Paulo, se eu não me engano, é o grupo que tem a pontuação mais elevada. O São Paulo deu sorte porque os times que estão no grupo do São Paulo perderam nessa última rodada. Se ganhassem, o São Paulo poderia estar fora da zona de classificação. Pra vocês verem como 2 derrotas no Campeonato Paulista machuca, né? Então o São Paulo tem que ir atrás desses 3 pontos, custe o que custar. Time para isso tem. A torcida, que eu vi a previsão agora há pouco, já são mais de 30 mil ingressos, acredito que vai passar de 40 mil de novo. A torcida de São Paulo sensacional, há pelo menos 10 anos carregando o time nas costas aí, nessas fases ruins, com essas administrações bem duvidosas, né? Vou falar assim. E a torcida de São Paulo que mantém o São Paulo aí vivo, né? Brigando para não cair e tudo, mas a torcida sempre ali lutando junto com o time e tirando o São Paulo do buraco. Tanto financeiramente quanto no apoio sem condição, né? E mais uma vez uma previsão de casa lotada aí. Tudo para ter uma vitória boa do São Paulo. Acredito nisso. Acredito que o São Paulo pode fazer assim um bom jogo, apesar dos desfalques. Mas estamos aí. Outro assunto. O São Paulo fechou as inscrições paulista, né? Ele inscreveu o Nestor, que está se recuperando ainda da cirurgia que ele fez no joelho, né? O Nestorzinho não tem previsão de volta ainda. Está começando a fazer trabalho em campo ali, um fortalecimento, poucos toques na bola, mas acredito que ele ainda demora um tempo para voltar, mas está inscrito no Paulistão. E para surpresa de uns, ou não surpresas para outros, o Luan ficou de fora. Acho que o Luan é carta fora do baralho, infelizmente, gosto muito do Luan. Um cria de Cotia aí, um meio campo que marca muito bem, na minha opinião. Tem dificuldade ali com a bola nos pés e tal, mas enfim, acho que ele é carta fora do baralho, não está inscrito no Paulistão. Acredito que a diretoria deva estar vendo aí o que fazer com ele, deve estar procurando outros clubes. E vamos ver, né? Infelizmente, Luan, eu já ouvi em alguns sites de notícia, alguns canais do YouTube também, falando que o Luan é um pouco descompromissado nos treinos, por isso que os treinadores, né? Primeiro, se eu não me engano, o Rogério não colocava muito o Luan. Depois o Dorival também usou muito pouco o Luan. E o Carpini nem usou o Luan ainda.
Levou em alguns jogos para o banco de reserva e só, nos últimos jogos nem para o banco de reserva ele tem ido. É uma pena, né? Era uma promessa aí de São Paulo, poderia dar certo, pode dar certo ainda, né? Mas no momento faz carta fora do baralho. A rescisão com o Rames continua travada. Segundo as informações aí, os empresários do Rames ainda não sentaram com o São Paulo para discutir a dívida que o São Paulo tem com eles, que é o bônus pela assinatura do contrato. Parece que é mais ou menos 9 milhões de reais. Outro negócio, na minha opinião, fracassado. Trouxeram um jogador que não se encaixaria no time. A gente, como torcedor, a gente sonha com os grandes jogadores do nosso clube, né? Jogando para nós, defendendo nossas cores e tal. Mas o São Paulo, que tem toda uma equipe para discutir o jogador, como ele joga, se ele se encaixa na formação do elenco, cometeram esse erro. Contrataram o cara que não se encaixava no time de São Paulo. Eu até entendo na época eu me lembro bem, o São Paulo estava com uma carência muito grande em criação, o Nestor não estava bem na época que o Rames chegou, logo após chegou o Lucas também, deu um salto gigantesco na qualidade do time, né? Mas o Nestor não estava bem, na época comemorei muito a contratação do Rames, mas conforme o time foi se encaixando, ele não foi tendo espaço, ele não era um jogador que ia agregar muito nesse time de São Paulo, que é um time que joga muito fisicamente, né? Dando bote em todos os lados, não dando muito espaço para os adversários, sempre 2-3, uma marcação muito intensa. E o Rames sempre foi um jogador mais clássico, nunca foi um jogador tão intenso, não vai ser agora com 30 e tantos anos que ele vai ser, né? Então acredito que ele também seja a carta do baralho, embora eu veja muitas postagens aí dos São Paulinos querendo que ele continue, que ele volte, eu também queria que ele continuasse, porém acredito que ele não vai ter chances com esse time do São Paulo. Acho um erro se mudar toda a escalação do São Paulo, toda a maneira de jogar para pôr o Rames, ele não fez por merecer ainda. Então acredito que ele também seja a carta do baralho e que o salário que ele tem, se o São Paulo conseguir fazer uma negociação a longo prazo, parcelar todas essas dívidas que ele tem, ele já abriu mão do resto que ele tem para receber, né, para ir embora de São Paulo. Acho que o São Paulo pode começar a investir mais num atacante para ficar ali de backup com o Caleri, ou até mesmo para revezar jogos importantes com o Caleri. O Caleri vem numa sequência muito grande de jogos. E atrás do lateral esquerdo, o Wellington também vem numa sequência muito grande de jogos. E eu acho que as maiores carências do São Paulo são essas mesmo. Talvez um zagueiro, apesar que eu acho que o São Paulo tem 4 bons zagueiros ali, mas é aquela, né? Se um machucar, já ficam 3, e aí qualquer deslize o São Paulo fica sem uma zaga formada, né? Mas acredito que são essas as carências do time, e é isso. Hoje, São Paulo e Bragantino, falamos um pouco sobre a escalação, sobre o que eu acho do time do São Paulo, de como eu acho que o Bragantino vai se portar. Falamos do Nestor, que foi inscrito, e do Luan, que não foi inscrito no Paulistão, né? E falamos um pouco do Rames. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que o São Paulo vence hoje? Gostaram do Nestor estar inscrito? Acharam que podia esperar mais? Vocês acham que pode esperar mais para ter inscrito o Luan, deixado vaga para outro jogador? E aí? Apesar que o São Paulo deixou 2 vagas em aberto, tá? Que ele pode inscrever outros jogadores. Acredita-se que o São Paulo, no mês de março agora, até abril, vai tentar contratar esses 2 jogadores, que acredito-se, na minha opinião, que seja para a lateral esquerda e para o ataque. A lateral esquerda que nós temos o Wellington, por enquanto, está em processo de renovação de contrato, não se sabe o que vai acontecer, porém, acredito que ele fique. O São Paulo vai cobrir porque não tem no mercado outro lateral jovem, promissor igual o Wellington, que custe o que o Wellington custa, né? São Paulo acho que não poderia abrir mão desse jogador. No mais é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal. Se não gostaram também, pode dar o dislike, deixe nos comentários o que vocês não gostaram, que eu tento melhorar, tá bom, gente? Lembrando, aqui é um canal para falar do São Paulo, estou começando agora, então
Peguem leve, tá bom? Obrigadão. Até depois do jogo eu vou tentar voltar para falar o que eu achei do jogo, tá? E aí a gente discute mais. Tomara que seja a nossa vitória contra o Bragantino, tá bom? Até mais, bom jogo para vocês e fui!